Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Só a caridade pode salvar o mundo, mas é preciso sair da posição de comentarista. Como assimilar seu conceito incorporando em nossos próprios hábitos? Para nos ajudar, ele deixou uma imagem inconfundível. É sobre isso que vamos falar agora. Eu sou Gilton Carlos, aqui no Espiritismo e Evangelho, onde nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar nesse episódio sobre o modelo de caridade, por um quarto de hora. Vamos passar por um trecho, na minha opinião, dos mais bonitos do Evangelho como um todo, que está no livro de Lucas, que é a parábola do bom samaritano. Diz no trecho: ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é meu próximo? Prosseguindo, falou Jesus: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita, que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo outro lado. Certo samaritano, em viagem, veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. E, aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre o seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Qual destes 3 te parece ter se tornado o próximo daquele que caiu nas mãos de assaltantes? Disse Jesus. E o homem respondeu: o que praticou a misericórdia com ele. E Jesus lhe disse: vai, faze tu do mesmo modo. Esse é um trecho, como eu falei, da parábola do bom samaritano. Ela inicia com uma motivação, há um diálogo que antecede e que dá a oportunidade para que Jesus conte essa história belíssima. Quais são os motivos para que essa história surgisse? Um doutor da lei buscava pegar Jesus na palavra, em contradição, qualquer coisa assim. Naquele contexto lá, a gente observa como o debate religioso era um valor para o judeu. O judeu, o escriba, o fariseu, os personagens do Evangelho. Vendo Jesus tomando a atenção, vendo a sua sabedoria, tudo isso incitava os seus recalques, as suas inseguranças, questões internas mal resolvidas. Por isso, era ele, Jesus, alvo de tentativas de enredá-lo em muitas polêmicas, o que poderia redundar na sua prisão e na sua morte. Este doutor da lei, personagem da história, pergunta a ele o que é que dá para ele a credencial para a vida eterna, ou seja, para o reino de Deus, para o reino dos céus. O que é que ele tem que fazer para ir para lá? Esse, então, é o questionamento inicial que é feito a Jesus, antes dele contar a história do bom samaritano. Apenas um parêntese. No livro O Espírito da Verdade, André Luiz comenta, explicando numa mensagem intitulada A Rigor, capítulo 8, sobre o que é o reino de Deus. O reino dos céus ou a vida eterna também são sinônimos neste contexto. Ele diz: reino de Deus é o estado de sublimação da alma, criado por ela própria, através de sucessivas reencarnações. Então, quando ele pergunta o que ele precisa fazer para ter a vida eterna, para ter o reino de Deus, Jesus
responde com base nessa conceituação que depois André Luiz veio trazer. Quando Jesus fala lá atrás, ele só repete o que já está na lei de Moisés, para responder a pergunta. Está no livro do Levítico e no livro do Deuteronômio, são 2 versículos. O doutor da lei já conhece eles. E esses versículos falam amar a Deus e o outro fala amar ao próximo. Mas aí, no entanto, o espírito bélico, debatedor, dá ensejo então a essa história com a pergunta que ele faz: qual é o conceito de próximo? E aí então a história é criada por Jesus. Vamos pegar alguns elementos da história apenas para o nosso entendimento, para o nosso melhor entendimento. 3 coisas. Primeiro, a atitude dos religiosos, que na história são os conhecedores da lei. Qual a atitude deles? Veem o homem jogado e se afastam. Mantêm-se distantes. A atitude deles é de se abster de ajudar. Percebem que o homem está desmaiado e conscientemente escolhem a indiferença. O homem, o personagem principal ali que é assaltado, um dos principais, tem a sua significação. Vejam como Jesus constrói a história em torno dele. Uma pessoa que vem de outro país, de uma outra região, traz com ela características que permitem identificá-la. Por exemplo, o seu sotaque, seus gestos, muitas vezes, as suas roupas, o próprio idioma. Normalmente é assim. Mas esse homem da história não dá para saber quem é ele, porque ele está desacordado. Não dá para conversar, não dá para ouvir, não dá para ter uma noção de quem ele é. Ele está sem roupas, está sem nenhum tipo de identificação cultural. O estado visual dele essa que é a beleza da criação de Jesus. O estado visual dele é de alguém que nós podemos dizer possuir uma única característica. É alguém em estado de necessidade. Portanto, Jesus, o tema central das parábolas de Lucas é a misericórdia. Então Jesus responde ao doutor sobre quem era o próximo, não dizendo quem era, porque eu suspeito até que o doutor da lei, pela sua figura, pelo seu estudo, já até sabia, eu suspeito. Mas Jesus responde a ele pintando a imagem para que não houvesse brecha e encerrasse o assunto. Não é alguém da sua raça, não, o próximo não é alguém do seu país, da sua religião, não é alguém da sua família, não são amigos, não são estranhos, nenhuma dessas coisas. Algo maior o identifica. Alguém torna-se o próximo quando se apresenta precisando de ajuda. A decisão e a atitude de ajudar caracteriza o que nós chamamos misericórdia. É se importar com a dor, com o sofrimento de alguém, indo em busca de aliviá-lo. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 15, dizem, todo o ensino moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Essas 2 virtudes são os opostos do egoísmo e do orgulho, respectivamente. Em todos os ensinos do Cristo, ele aponta essas 2 virtudes como as que conduzem à eterna felicidade, ou ao reino de Deus, ao reino dos céus ou à vida eterna. Por exemplo, ele diz, bem-aventurados, lá no Sermão do Monte, os pobres de espírito, que são os humildes, os brandos e pacíficos, que são os caridosos, os misericordiosos, que têm a caridade no coração, os puros de coração, esses combinam a humildade e a caridade brilhantemente. Quando ele diz, amai o vosso próximo como a vós mesmos, lição de caridade. Fazei aos outros o que quererias que vos fizessem, lição de caridade.
Amai os vossos inimigos, caridade. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados, caridade. Praticar o bem sem ostentação, ato de humildade. Julgar a vós mesmos antes de julgar os outros, ato de humildade. Portanto, humildade e caridade. Eis o que ele não cessa de recomendar e dá ele mesmo o exemplo. E o orgulho e o egoísmo, por sua vez, o que ele não cansa de combater. Mas não se limita apenas a recomendar, a falar sobre ela. Afirma claramente que são essas duas a condição absoluta da felicidade na vida espiritual. No entanto, pensemos, como cultivar essas virtudes, afinal? Eis o nosso interesse. Vamos refletir. Sabe esse rigor que normalmente nós temos com os outros? Sabe essa impaciência com alguém que não faz como a gente gostaria ou como a gente mandou? Conhecem a raiva em ter de lidar com alguém que não atende às nossas expectativas? Reconhecem a necessidade de dar ordens e monitorar a obediência? Você sabe o prazer de se impor pelos conhecimentos que tem sobre um determinado assunto? Sabe aquele hábito de culpar sempre alguém pelo que nos acontece de mal e de nos elogiar quando acontece algo de bom? Você reconhece o incômodo de alguém ficar te pedindo as coisas, pedindo ajuda, pedindo dinheiro? Essas são expressões, alguns exemplos de expressões do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Cada um com uma intensidade própria que varia de um para o outro. Para as almas em processo de crescimento, como nós, cabe aceitar as imperfeições dos outros, dar o direito a elas de errarem e serem como desejam ser, deixar de comentar os erros delas e ser um ponto de apoio e orientação, caso precisem. Aceitar que não é nossa última responsabilidade salvar os outros das suas imperfeições, mas contribuir para a diminuição delas. A ideia adequada é a de colaboração com o céu, visto que aqueles que convivem com a gente têm seus protetores, seus guias, o seu plano reencarnatório e são igualmente filhos do mesmo Pai. Não cabe a nenhum de nós ocupar a posição de juiz ou de guia e modelo. Esses papéis são de Deus e de Jesus. Se nós desejamos encarnar um papel importante no espetáculo do Evangelho, que seja o papel do bom samaritano da história escrita por Jesus. Gente, muito obrigado por esse tempo que passamos juntos. Espero todos vocês em nosso próximo episódio. Em agradecimento, queria dedicar esse episódio aqui à Rosana, que nos ouve em Araraquara, a Luciane Nunes, Nelma Lúcia, que está em Niterói, no Rio de Janeiro, Thalie Paraíso, que sempre nos escreve em Washington, nos Estados Unidos, e a Tamara, em Medina, em Minas Gerais. Muito obrigado a todos por nos acompanharem. Se você gostou, peço para clicar no botão de curtir ou de seguir aí do seu agregador e assim eu consigo saber aqui de onde você é e se você está gostando do conteúdo. Se quiser entrar em contato, deixar uma mensagem, pode me encontrar lá no Instagram, no Espiritismo e Evangelho ou no meu pessoal, Gilton Carr. Respondo a todos, agradeço mais uma vez, um grande abraço e que Jesus os abençoe.